Você sabe a diferença entre gripe e resfriado? Hoje você vai ficar sabendo na sessão TV Atende com o médico João Giordani Neto. João, seja muito bem-vindo à sessão TV Atende, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. João, nessa época do ano é uma época propícia. Tempo seco, esquenta durante o dia, a noite esfria, para gripe e resfriado? Sim, pelo fato do ar estar mais seco, com menor umidade relativa do ar, os vírus de gripe, eles entram mais facilmente nas mucosas, né? Nariz, nasofaringe, nas mucosas orais, na própria boca. Então aumenta muito a quantidade de casos de gripes e resfriados. Para quem está em casa entender, gripe é diferente de resfriado? Sim, a gripe, ambos são causados por vírus, porém a gripe tem sintomas mais intensos. A gripe tem acometimento das vias aéreas superiores, do rosto, da mucosa nasal, das amígdalas, da faringe, inclusive da parte superior do pulmão. É uma pneumonite viral. Ela cursa com febres, picos de febres altas, dores articulares, dores no corpo intensas e prostração, queda do estado geral, perda de apetite. São sintomas intensos que muitas vezes levam a complicações, que são as mais temidas, que é a asma bronca, ataca a crise de asma em quem já é asmático, que são as pneumonias, são as sinusites, as sinusopatias e as amidalites, as infecções de amígdalas em crianças, em idosos. Falar assim, eu tô com uma gripinha, já que ela passa, tem que cuidar. Tem que cuidar. O quadro pode se arrastar, o quadro pode abaixar a imunidade, principalmente nas faixas etárias mais distantes, as crianças muito novas e os idosos, os asilados, populações carcerárias, populações imunodeprimidas, gestantes. No caso, esse tempo seco é o grande vilão desse momento, né? Com certeza os consultórios aí nos últimos dias tem bastante paciente, né? Sim, aumentou muito os casos de sinusopatias, os casos de pneumonias entre idosos, entre asilados, entre pessoas que fazem uso de remédios para doenças crônicas, pessoas que têm uma imunidade deprimida. Quando se fala em febre, a pessoa, estou com febre, estou quente, qual que é a temperatura? 37 já é febre, já requer uma atenção especial? Geralmente, uma vez que a pessoa está com uma infecção viral, ela pode apresentar uma temperatura acima de 37,7, picos de temperatura elevadas. Porém, não é mandatário que a temperatura suba, principalmente em crianças e em idosos. Então, muito cuidado com aquele idoso que, de repente, fica em silêncio, para de se alimentar, fica prostrado. Muitas vezes ele não exterioriza uma febre, porque ele não tem um sistema imunológico competente para mostrar isso, e, na verdade, ele está fazendo um quadro já de pneumonia por decorrência de uma gripe. Por isso que ele tem que ser examinado pelo médico, tem que ser sempre as pessoas que estão doentes, adoecidas, com qualquer alteração no seu hábito comum de estado geral, ser levado até o médico para que ele possa examinar, auscultar o pulmão, se for necessário fazer exames de sangue ou radiografias, para poder detectar alguma complicação de uma gripe ou de um resfriado. Apareceu os primeiros sintomas. O que o pessoal tem que fazer? Já procurar um médico? Pode tomar algum remédio que tem em casa mesmo? O ideal é sempre procurar um médico, sempre não se automedicar, porque os remédios, todos eles têm efeitos colaterais, não são inocentes. Você vê o acetamifeno, que é o paracetamol, uma droga simples, vendida sem receita médica, ele é tóxico para o fígado, o pai pode errar uma dose para uma criança, pode dar uma intoxicação hepática. Os antibióticos têm que ser usados com critério, num período certo, em dia certo, em horários certos, senão ele pode perder a sua eficiência e com isso aí gerar infecções resistentes de difícil tratamento, podem levar o paciente a um estado grave. Nesse tempo seco, é importante hidratar? Importante hidratação, importante, em geral, de maneira geral, a boa alimentação com frutas, verduras, legumes, vegetais coloridos, vegetais que contêm vitamina C, como é o caso das frutas cítricas, laranja, limão, ou mesmo uma suplementação vitamínica para as crianças que não se alimentam tão bem. No caso do tempo seco, tem alguma coisa que ajuda a melhorar para a pessoa, seja para a pessoa dormir, seja para ter um dia melhor, não sofrer tanto com o tempo? No tempo seco você pode fazer uso de umidificadores de ar, mas mesmo assim, embora a tendência seja no inverno fechar as janelas, durante o dia abrir as portas, janelas das casas, porque a luz solar
ela é um viricida. Ela vai limpar o ambiente das partículas virais, ela vai ajudar uma casa arejada, limpa, com piso limpo, sempre mantendo as mãos, lavando as mãos, usando álcool 70% nas mãos, depois de cumprimentar pessoas, evitar aglomerações. As crianças recém-nascidas, não andar com elas pela rua, em lugares públicos, porque elas podem, pela imunidade ser baixa, né, dependendo muitas vezes do leite materno, como fonte de anticorpos para a defesa, elas podem ficar vulneráveis a pneumonias, né, que nessa faixa etária podem ser graves, fatais. Então, a criança deve ser manipulada pela mãe e sempre a mãe lavar as mãos, usar uma higienização com álcool antes de manipular uma criança num berço, depois de manipular a criança num berço, ao receber visita de parentes doentes. Seguindo todas essas dicas, a gente consegue evitar um pouco a gripe ou o resfriado. O senhor percebe, a gente teve recentemente a campanha da gripe, é uma vacina importante também e ajuda muito, né? É uma vacina importante para as crianças, para as mulheres que estão gestantes. Muitas não procuraram a vacinação e, muito embora você se vacine contra essa gripe, são os tipos mais graves da doença, não vai impedir que você pegue os outros tipos de gripe, que são milhares de vírus que causam a doença, né? A gente não vai ficar com a imunidade total, mas as formas graves, elas são evitadas durante a vacinação da gripe. O HN1 já vem fazendo vítimas aí aqui no sul de Minas, ou seja, a vacina protege mesmo, né? A vacina, ela é muito eficiente. Diminui a mortalidade, a morbidade. A pessoa começou com sintoma de gripe, o que ela tem que fazer? Bom, não se entregar para a doença, mesmo sendo a vontade de parar de comer, parar de se alimentar, se hidratar bastante, se agasalhar, manter um nível de nutrição, um aporte nutricional, para que o corpo tenha defesa imunitária contra aquilo. E qualquer sintoma respiratório, como febre, falta de ar, cansaço, dores de cabeça constantes, procurar o atendimento médico para ser avaliada, para ver se essa gripe não levou, esse resfriado não levou a alguma outra complicação que vai precisar de medicação. Quanto tempo que demora para a gripe virar um problema mais sério? Ou depende de organismo ou de pessoa? Pode ser muito rápido. No período de 24 horas, pode uma gripe se transformar em uma pneumonia. Porque, na verdade, você já tem bactérias dentro do nosso pulmão que se alimentam de células mortas, pneumococos, que eles esperam ali uma oportunidade onde o organismo abaixa a sua imunidade para manifestar uma pneumopatia. Então, às vezes, a pneumonia ela é adquirida na comunidade, mas outras vezes ela vem dentro de nós mesmos, por uma questão de baixa imunidade. Então, em 24 horas, uma pessoa gripada, um idoso gripado, pode fazer uma pneumonia, uma broncopneumonia. Ou seja, tem que se cuidar mesmo, né? Tem que se cuidar mesmo, tem que vigiar os idosos, as crianças, os recém-nascidos. Nesses últimos dias, a principal procura que o senhor trabalha no SF do Rio Negro, o senhor percebeu que são esses problemas ligados à questão respiratória? Ligado à questão respiratória. Aumentou o número de sinusopatias, da sinusite, que é a infecção dos rostos, dos seios da face, pus nos rostos. Aumentou as gripes, os resfriados, as faringites, as amidalites e alguns casos de pneumonia. Ou seja, o friozinho está aí, esse tempo seco está aí, mas o importante mesmo é se cuidar para ficar longe da gripe, longe do resfriado e quem sabe até uma coisa mais grave, né? Com certeza, se cuidar sempre. Tá, joia. Doutor João, agradeço a participação do senhor, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o médico João Giordani Neto.